O vídeo de hoje é bem rápido. Nós vamos explicar os principais riscos dos tipos de investimento. Nós vamos te dar exemplos bem práticos, reais do mercado mesmo. Bora lá? Solta essa vinheta aí então, produção. E aí, eu sou a Lohana, aqui do Juros Baixos, o melhor site de finanças desse Brasil. Para começo de conversa, você precisa entender que o risco nunca é apenas do investimento, mas sim do uso que você faz dele. Dito isso, vamos começar pelo menos arriscado e o melhor de todos, Tesouro Direto. O risco do Tesouro Direto é o risco de crédito. Ele é o investimento menos arriscado do mercado porque é garantido pelo governo federal. Se o governo federal der um calote nos títulos, a economia vira um caos, porque grande parte do dinheiro do país, inclusive dos bancos, estão nesses títulos. E caso você venha vender um título antes da data de vencimento, você pode sofrer a variação de mercado, que é o preço do título variar. Agora a poupança. Mesma coisa do item anterior, risco de crédito. Seria o risco do banco quebrar, mas mesmo assim você é protegido pelo FGC em até R$250 mil. E também tem o risco de você perder boas oportunidades, porque o Tesouro Direto sempre remunera mais do que a poupança. Precatórios federais. Risco de crédito também. Mesma coisa do Tesouro Direto. Seria o caso do governo federal dar um calote em títulos de dívida. A chance disso acontecer é muito pequena. Renda fixa protegida pelo FGC. Adivinha? Pois é, risco de crédito mais uma vez. A maioria dos títulos de renda fixa são protegidas pelo FGC, mas mesmo assim ainda é menos seguro do que o Tesouro Direto. ETFs. Aqui começa o risco de mercado. ETFs são fundos negociados em bolsa. Eles juntam várias ações num pacote só. E assim você pode investir em várias ações ao mesmo tempo, mesmo que tenha pouco dinheiro. Aliás, se você começar a investir em ações, ETFs pode ser uma boa opção para você. Ações de empresas consolidadas. Risco de mercado, principalmente. Empresas consolidadas têm menos riscos, pois são mais previsíveis. Por exemplo, é muito mais difícil a Ambev fazer coisas que gerem resultados ruins do que uma empresa desconhecida e iniciante fazer o mesmo. Investir em startups. Startups são empresas iniciantes que sempre fazem testes para validar suas hipóteses no mercado. Como qualquer outro projeto iniciante, a chance de dar errado é muito maior. Mas, por isso mesmo, investir nelas pode trazer retornos muito maiores aos investidores. I gotta do it, man. Ações de empresas que ainda não estão operando. Aqui, o risco é muito maior do que investir em startups. O caso mais famoso foi da OGX, empresa de petróleo do Eike Batista. Ele ganhou todos os investidores no papo, sem ter extraído uma gota de petróleo. Resultado, a empresa não conseguiu extrair tanto petróleo assim, e uma empresa que começou cotada a R$1.000 por ação, terminou cotada a 5 centavos. E por fim, o risco de investir no próprio negócio. Se você for marinheiro de primeira viagem, o risco de você perder dinheiro é grande. Então é importante que você tenha uma reserva de emergência ou outras fontes de rendas para não passar sufoco. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, é claro que você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que a gente responde o mais rápido possível. Tá bom? No próximo vídeo, o Lereno volta de férias e eu vou embora. Tchau!